O assunto é segurança nos terminais de ônibus de Blumenau. Nós temos o terminal do Garcia, que é lá na entrada da Rua da Glória, tem o terminal da Fonte, que é na entrada da Rua Amazonas, tem o terminal da Proeb, né, em frente aos bombeiros militares, tem o terminal lá na Velha Grande, tem na Água Verde, tem o terminal do Aterro, né, e tem o terminal lá da Itopava Central, portanto, ao lado da Mário Guise. E o que acontece? Algumas confusões estão ocorrendo em alguns terminais desses, principalmente o terminal do Garcia e o terminal da Fonte, e agora uma situação envolvendo o arrombamento do terminal do Água Verde em Blumenau. Só que o sindicato dos trabalhadores de transporte coletivo aqui em Blumenau, né, acabou se manifestando, preocupado com a insegurança, disse que não aguenta mais, né, teve situação até que tivemos agressão física a uma trabalhadora do transporte coletivo daquele lá da Coteminas, lá do Garcia, terminal de ônibus, enfim. Essas situações estão incomodando os moradores moradores de ruas, né? Situação de rua, também invadindo, as pessoas que entram nos terminais sem pagar, aí o fiscal vai interceptar a passagem, tá confusão. Quer dizer, o que a Secretaria de Trânsito e Transportes fala sobre esse assunto? Ayrton Leite, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos telespectadores. Alexandre, existe alguma coisa, mas não esse discurso que está tentando se passar como uma insegurança que parece que os terminais são casa de ninguém. Não é verdade. A situação da cobradora, todos sabem, e o sindicato que nos acompanha nesse momento sabe que tinha uma história anterior. Tinha uma história das partes? Tinha uma história anterior ao fato que aconteceu ali. O próprio caso agora do Água Verde, você veja que não botou, não tinha insegurança nenhuma, até porque foi na madrugada, entendemos como vândalo. No entanto, também tem câmera dentro da sala da bilheteria da Blumob e essas câmeras estão sendo entregues hoje na Polícia... imagens? As imagens. Estão sendo entregues hoje na Polícia Civil. Então já foi feito na madrugada de sábado um boletim de ocorrência, a Polícia Militar veio ao local e no dia de hoje será feito então um boletim na Polícia Civil e entregue as câmeras de dentro da sala do ocorrido. Bom, quem agiu aí? Foi uma pessoa ou mais de uma pessoa? O que entrou na sala foi exatamente uma pessoa. Ela quebrou aquela porta que dá para ver ali, é uma porta que a gente pode ver que ela é insegura mesmo, sim. Mas esse era o projeto do terminal, né, conforme ele foi construído. Então ela é uma porta insegura para uma sala de bilheteria. Por isso que tem todo um aparato de segurança e tem as câmeras lá dentro. E essas imagens, então, serão entregues hoje. Além do prejuízo causado, só para entender, esse corredor aí, ele leva a quais lugares ali? Assim, ó, à direita desse corredor, ele tem salas como banheiros, né, salas de motorista, sala onde o pessoal da limpeza também tem os seus materiais e tal. E no final, então, desse corredor é a bilheteria do terminal. Perfeito. O prejuízo, além das portas, o que mais? É zero. Além da porta que aconteceu, não tem prejuízo nenhum. Ele ficou muito pouco tempo lá dentro, tentou achar local para pegar dinheiro e é claro que não vai ter dinheiro lá dentro do terminal. Hoje em dia não tem mais bobo, né? Então foi uma coisa muito rápida e com isso ele, talvez até percebendo a câmera, ele pegou e saiu. Isso aconteceu mais ou menos que horas de domingo? Foi de sábado para domingo, né? Isso, foi depois da meia-noite, ou seja, o horário preciso aqui eu não tenho, mas foi depois da meia-noite. Fomos comunicados, né? Daí a Blumob logo chamou também a equipe dela e também a Polícia Militar. O município não tinha uma parceria com a Polícia Militar que disponibilizava até um valor, uma importância financeira para poder fazer com que a polícia fizesse também ali a segurança dos terminais? Alexandre, tem um convênio e eu acho que ele foi exitoso. Foi a coisa mais assertiva do município. Ele passa de tempos em tempos dentro do terminal sem marcar hora, né? Então o meliante que está lá, ele não sabe a hora que está e ele teve bastante. Esse convênio ele é bastante exitoso porque as pessoas sabem, hoje de manhã, enquanto que um canal de comunicação falava, e ele teve que comunicar, olha, a polícia está chegando aqui no terminal do Aterro. Então é um convênio bastante exitoso, bastante importante para as partes e com isso a gente entende que temos segurança sim nos terminais. Tá, Ayrton Leite, Secretaria de Trânsito e Transportes Blumenau, antigo CETERB. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu sou do tempo que nós tínhamos, eu falei isso na rádio hoje de manhã, tínhamos os trailers, né? Trailer que tinha lá na Padre Jacobs, ao lado da Matriz, enfim, alguns lugares específicos tinha.
Enfim, hoje nós temos as nossas bases, eles serviam de base de apoio para a Polícia Militar. Hoje nós temos as nossas bases de apoio. Nos terminais de ônibus, eu acho que nunca tivemos a Polícia Militar com uma base, ou teve? Não, Alexandre, a gente nunca teve. Seria o nosso sonho, né? Principalmente dentro dos dois terminais maiores, que é o Terminal da Fonte e o Terminal do Aterro. A gente até cogitou, né, que tivesse uma base ali, a Prefeitura faria a estrutura necessária para a PM, mas eles também têm, né, uma base muito próxima. Quando nós falamos de 8 terminais, eles têm sempre uma base próxima e é aquela base que atende sempre o chamado. E quando a gente fala de toda essa insegurança, Alexandre, é bom se perguntar onde é que estão os boletins de ocorrência desses fatos que aconteceu. Não tem. Eu e o diretor da Blue Mob, a gente atendeu recentemente o sindicato e foi o meu questionamento. Mas se nós temos tão inseguro assim, onde é que estão os boletins de ocorrência? Pegando um gancho na fala do prefeito Mário, que a gente acompanhava aqui, onde ele falava que tem que registrar boletim de ocorrência, né? Para você falar de índice, você precisa ter o boletim de ocorrência. Não existe. Não, é importante, inclusive, eu sempre sou a favor, porque diz, Blumenau tem isso, Blumenau tem aquilo. Se não fizer o BO, nós não cairemos nas estatísticas reais, junto até a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, porque acaba não tendo ali, arrombaram, tem que fazer BO. Arrombaram o terminal do Água Verde, não vamos fazer BO. Precisa, e muitos precisam por causa também do seguro, para repor o que foi danificado. Bom, então, o senhor ouviu falar que existe a possibilidade de uma paralisação, quem sabe, futura do transporte coletivo em Blumenau? Eu acompanhei, Alexandre, pelos meios de comunicação e acho que seria um grande erro para a população, para o passageiro do transporte coletivo, ser surpreendido com alguma paralisação nesse sentido. Não tem motivação para isso. Essa insegurança que tenta criar uma narrativa que está muito insegura nos terminais, ela não é verdade. E sempre quem acaba sendo prejudicado é o passageiro do transporte coletivo, aquilo que mantém um sistema de pé, tanto para a empresa quanto para os funcionários que lá trabalham. Mas a Secretaria de Trânsito e Transporte, vamos lá, quem tem que entender é o seguinte, é que tem um contrato para a permissionária, então que tem direitos e deveres, né? Nesse contrato não reza, ou seja, não diz que tem que a empresa Blue Mob colocar segurança privada nos terminais, até porque os terminais não são de responsabilidade da Blue Mob, é isso? É isso, Alexandre. Até em algum momento já teve, mas da seguinte maneira, era alguém vigilante patrimonial, ou seja, alguém que ia cuidar do patrimônio, não ia para o enfrentamento com nada. Alguém que, no caso, chamaria a polícia quando dava algum tipo de ocorrência. Perfeito. Hoje nós temos a própria polícia fazendo, então, essa segurança dentro do terminal. Então, claro que não fixa, né? Ela faz rondas. Sim, ela faz ronda, né? A gente sabe que atende a cidade toda, mas sempre que é chamado, sempre que tem, é dado uma preferência para fazer o atendimento nos terminais. Tem um sistema de câmera nos terminais também, né? Sim. Que acaba flagrando, monitorando também, zelando pelas pessoas que estão por lá. Evidentemente, qualquer situação adversa, chega a polícia com forma mais rápida. Exatamente, Alexandre. Essas câmeras que tem, elas registram lá, elas não estão ligadas no centro de operação da Polícia Militar. Bom. No entanto, qualquer alteração que se tem, a gente aciona a polícia e eles têm vindo rapidamente. Lembrando, Alexandre, que todos participaram, muitos funcionários, inclusive da empresa, quando a PM foi até a CMTT e ela deu uma instrução de como proceder. Ninguém é para ir para o enfrentamento, não é para ir ninguém lá querer enfrentar bandido no terminal. Perfeito, Eles não, nem autorização para isso têm. Então o objetivo é que chame a Polícia Militar, que tem feito um trabalho muito bom, e chamar a Polícia Militar para resolver os problemas. Laírton Leite, diretor de transportes da Secretaria de Trânsito e Transportes do Blumenau, obrigado pela participação. Grande abraço. Obrigado, Alexandre, pelo espaço, um grande abraço e um ótimo programa para você. Igualmente.